Nós estamos, então, aqui para anunciar a presença da doutora Jane Benfanger, que é doutora em Direito Previdenciário. Por favor, doutora, a senhora tem meia hora para fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Posso falar aqui do... Fique à vontade. Tá bem. Bom, inicialmente eu quero agradecer ao Sindicato dos Engenheiros a oportunidade, a todos os presentes. E antes de falar um pouco das contas e até da reforma previdenciária em si, eu queria dizer aos senhores que durante todo o ano passado nós acompanhamos os debates em torno do que viria a ser a PEC 287. Passou 8 meses de uma espécie de laboratório, digamos assim, e ao final o que saiu foi o pior monstro que já se pudesse imaginar. Nem no pior pesadelo se poderia imaginar o que veio com a PEC 287. Se a gente podia falar um dia inteiro dos problemas em torno da PEC. E nos surpreendeu muito que no final do ano, quando o governo apresentou a PEC, nós, de imediato, do grupo do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é formado por doutores, mestres, advogados da área, fizemos um estudo de 26 páginas sobre a inconstitucionalidade, apontando item por item, e em 24 horas, o deputado que tinha que fazer o parecer, ele disse que estava tudo ok. Ele disse assim, era apenas a constitucionalidade. Bom, para quem é da área do direito, acho que para quem não é também, a Constituição não é apenas alguma coisa. A Constituição é a nossa lei maior. E os fundamentos em torno da PEC 287 estão nos números que a doutora Denise trouxe aqui. E nós tivemos, eu e ela, num debate com a CTB, num evento promovido pela CTB, e nós fizemos, como ela não é da área do direito, eu não sou da economia, nós trocamos o material, passei o meu material para ela, ela passou, e usamos um material muito parecido. Inclusive dados, informações. Se vocês assistirem uma palestra dela, em que ela vai falar dos aspectos jurídicos, ela vai trazer alguns exemplos até que a gente elaborou dentro do grupo do IBDP. Porque a gente está trabalhando no mesmo sentido, de demonstrar que esta PEC não se sustenta economicamente, não se sustenta juridicamente e muito menos se sustenta socialmente. Bom, então na primeira parte aqui eu vou trazer aos senhores alguns números, reforçar alguns que ela trouxe e deixo esse material à disposição do sindicato, se quiser colocar no seu site, enfim, fique à vontade. Eu sei que às vezes, na hora que está assistindo ali, vai ver, não tem como anotar, enfim, depois estará à disposição de todos. Então, quais são os argumentos para a reforma previdenciária? A palavra, talvez, duas palavras que têm sido mais faladas, principalmente na televisão, sobre a reforma é rombo e déficit. Chega a me dar um arrepio, porque quando fala rombo, assim, já ainda exagera na entonação, que é para tentar convencer. Fazendo um parênteses, a notícia do dia hoje não é a mudança nas regras de transição, porque isso também nem sei como é que vai ser depois, né? Depois eu vou falar um pouco disso, desse vai e vem do governo que deixa todo mundo confuso e acho que isso é proposital. Mas é o governo dizendo ou reconhecendo, numa reportagem do Estadão, de que agora, para conseguir convencer as pessoas de que terão que trabalhar até os 65, ou alguns mais ainda, para se aposentar, eles vão comprar as emissoras de rádio. Comprar, entre aspas, vão distribuir recursos de publicidade para as emissoras que falarem a favor da reforma. Mas tão escancarado assim, né? Mas não fazem nem disfarçam mais para dizer que estão comprando a mídia. Não é que eles estão comprando espaço para divulgar propaganda, não. Eles estão comprando, eles vão passar recursos para quem
falar a favor da reforma. Então, por que tem que falar a favor da reforma? Porque as pessoas não estão convencidas disso. Se fizer uma pesquisa real, nós vamos ver que as pessoas não estão convencidas de que tem que trabalhar tanto tempo e nem mesmo de que o déficit da Previdência existe. Outro dia eu participei de um debate com o governo, tinha um representante da Casa Civil, ele chegou e me perguntou assim, qual é a sua opinião? Tem ou não tem déficit? O que ele queria fazer? Ele queria me botar um carimbo. Né? Se ela disser que tem déficit, é porque ela é contra o governo. Se disser que não tem, então tá em casa. E aí eu disse para ele, olha, eu penso que ter ou não ter déficit não é uma questão de opinião. Opinião a gente dá se vai chover, se não vai chover, ou se o Grêmio vai ganhar ou não, essas coisas assim. Aqui a leitura tem que ser constitucional. É uma leitura jurídica constitucional. E pela leitura constitucional não existe déficit da Previdência Social. Sobram recursos da Seguridade, já que o nosso Constituinte lá em 88 publicou na Constituição um orçamento único da Seguridade Social. Bom, todavia tem alguns furos dentro desse sistema, que nós vamos falar um pouco disso. Desvinculação das receitas da União. O discurso começa a ficar sem sentido quando você diz assim, falta dinheiro. Vocês já tentaram tirar dinheiro de onde não tem? O cheque especial já passou do limite, né? Já passou, tá lá, o limite era 5 mil, já está em 7 mil negativo e vou lá e tiro 30%. Óbvio que não tem como tirar. Então, como é que se tira dinheiro de um sistema deficitário? Esse discurso é contraditório. No mínimo, então, deveria deixar os recursos do sistema de seguridade lá e não desvincular as receitas da União. Então, esse é o primeiro dado importante que precisa ser apresentado. Essa desvinculação era de 20% e passou para 30%. Ou seja, se antes tiravam bastante, agora vão tirar mais ainda. Em 2005, passou para 63 bilhões essa desvinculação. O que se faz com esse dinheiro da desvinculação? As pessoas perguntam, para onde isso vai? Para tudo. Para os mais variados gastos, menos para saúde, previdência e assistência. Não quero dizer que estes gastos não sejam nobres. Podem ser gastos importantes, podem ser gastos necessários, mas isso compromete o discurso em torno do déficit da Previdência. Se somarmos os últimos 10 anos, o que teria sobrado de recursos da Seguridade Social dá mais de 500 bilhões de reais. Quanto é o gasto da Previdência por ano? 440. Dá um orçamento inteiro, de um ano inteiro, se não arrecadasse absolutamente nada, ainda assim sobrariam recursos. Portanto, aqui está a primeira conta importante. Opa, aqui pulou demais. Vamos lá. Então, aqui, só para estratificar um pouco mais, tá? 63 bilhões em 2014, 63 em 2013, 58 em 2012. É claro que quando a gente fala num ano de crise, falta dinheiro para tudo. Mas eu não posso olhar o sistema de seguridade social, as contas públicas, um ano isolado. Esse ano sobrou apenas 11 bilhões de reais. Eu tenho que pensar justamente no histórico. Eu faço a seguinte comparação. Se um determinado município for criado hoje e instituir naquele município um regime próprio de previdência para os servidores. Os servidores vão começar a depositar, o município também, como manda a Constituição, como manda a lei. Vai chegar lá, o final do período laborativo, vai ter dinheiro para pagar o servidor. Agora, se eu pensar nisso daqui a 30 anos, não vai ter dinheiro. Então, eu não posso usar apenas como exemplo o ano de 2016, que, diga-se, é um ano atípico, é um ano diferente, nós estamos vivendo uma crise bem profunda. E acredito que aqui o setor
da engenharia sabe melhor do que eu disso, porque advogado sempre tem alguém querendo discutir alguma coisa na justiça, né? Mas engenheiro tá ali sentindo o momento da crise. Então, aqui, desonerações, que a doutora Denise falou também. O ponto que ela falava, eu queria aprofundar só um aspecto, quando ela dizia assim, se desonera sem exigir nada em troca. Se desonera para quê mesmo? Qual é? É para criar emprego? Bom, então vamos lá, vamos comprovar se criou emprego. Para que é a desoneração? Qual é o sentido da desoneração? E tem setores que realmente não se justificam. Aí o governo anunciou semana passada, num dia ele disse o seguinte, vamos acabar com as desonerações. Beleza. Aí no outro dia assim, não todas, né? Aí a gente começa, tá, né? Aí já começa de novo essa comunicação propositadamente confusa, né? Que a primeira notícia talvez tenha agravado mais do que a segunda. O que veio, a manchete ficou, vai acabar com a desoneração. Mas não vai. Como dizem os adolescentes, só que não, né? Não vai acabar com a desoneração. A dívida ativa. Aqui também é um ponto muito importante. A dívida ativa, em 2015, somou 350 bilhões. Em 2016, não tenho o dado aqui finalizado, mas cogita-se em 500 bilhões de reais. Quem são os grandes devedores da Previdência? Então, tem lá Varig, VASP, Grupo Gazeta Mercantil, JBS, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú. Tudo falido? Não tem dinheiro para pagar? Hoje de tarde fiz uma palestra na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. Eu dizia para eles que quando uma pessoa do casal tem que pagar pensão para os filhos, né, e não paga, o que o juiz faz? Basta injúrie, né? Tem um sistema, pega e bota a mão no dinheiro e pronto. Quando numa reclamatória trabalhista, o que o juiz faz? Rastreia a conta e puxa o dinheiro. Por que não fazem isso, gente? Eles têm dinheiro, muito dinheiro. Que sentido tem dever para a Previdência? E é quem enche a boca para falar. Outro dia eu achei muito engraçado, já faz um tempinho, o Itaú falando do que ele pensa sobre a Previdência Social. Eu disse, meu Deus, óbvio que ele vai dizer que tem que reformar, que tem que isso, que tem que aquilo. Não tem nem... Chega a ser cômico você ver isso. E aí, devedor da Previdência Social. Por que não cobram essa dívida? Em 2015, o percentual cobrado foi 0,32%. Nada, quase nada. Opa, pulou aqui. A recuperabilidade remota é calculada em 70 bilhões. São aquelas empresas que realmente faliram e não tem... ok, vai tirar alguma coisa, mas vai dividir com o trabalhista, com outras fontes. Mas a maior parte são de empresas ativas e ainda tem 120 bilhões em fase administrativa. O déficit da Previdência. Aqui nós vamos falar especificamente da Previdência Social, INSS. Então, lá em 2012 foi 40 bilhões, em 2013 49, em 2014 56, 2015 85, 2016 152. Vejam que de 2013 para 2014 foi uma diferença muito pequena. De 2014, olha, passando um pouquinho da inflação, né? De 2014 para 2015 foi uma diferença elevada, de 2015 para 2016 também. Os senhores ouviram falar de alguma epidemia de doença no Brasil que tivessem milhões de pessoas ter pedido auxílio-doença? Uma guerra que morreram milhões de pessoas e muitos pediram pensão por morte? Ou assim, de repente, de uma hora para outra, milhões de pessoas atingiram os requisitos para aposentadoria e estão se aposentando? Nada disso aconteceu. Portanto, o problema não está na saída.
está na entrada. Por que o problema está na entrada? É um problema da Previdência? Houve uma reforma tributária que diminuiu a arrecadação? Não, o problema está na economia, não está na Previdência. A Previdência está sofrendo o reflexo que todas as áreas estão sofrendo. Mas não se pode pegar um momento atípico, que é uma crise econômica, e usar isso como padrão. 12 milhões de desempregados. Quanto a menos está entrando nos cofres da Previdência que poderia estar entrando se eles estivessem empregados? Aqui está o ponto. Mas é importante a gente dizer também que tem um erro histórico aqui. Um erro histórico. Desde 1923, todos os governos, sem exceção, botaram a mão no dinheiro da Previdência. Sem exceção. Todo mundo botou, uns mais, outros menos, outros por motivos mais nobres, outros menos. Se nós temos energia elétrica hoje, é porque construíram em Itaipu com dinheiro da Previdência. Por outro lado, fizeram uma estrada que nunca terminou, que é a Transamazônica. Por outro lado, construíram Brasília com dinheiro da Previdência. Tudo muito simples lá, tudo casebre, né? Enfim, muito ao longo do tempo se gastou o dinheiro da Previdência. Aí, claro, agora, quando tem pouca gente contribuindo para os que estão recebendo, faz falta. Obviamente que faz falta. Voltemos ao exemplo de um município que cria um plano de previdência que começa a pagar. Se chegar lá depois de 5 anos, o prefeito diz assim, puxa vida, eu tenho um problema aqui, eu tenho que fazer uma obra, pega o dinheiro. Aí dali a 5 anos, ou 2, 3 anos, outro prefeito diz assim, não, mas eu preciso construir uma creche. Por mais que seja absolutamente relevante, a consequência vai ser de que logo ali adiante não tem dinheiro para pagar os servidores. É a mesma coisa, só que em proporções muito maiores. Atuarialmente falando, está equivocado você utilizar o que entra esse mês para o que sai esse mês. Em tese, deveria haver um acúmulo. Certo? E não tem esse dinheiro acumulado. Repito, por mais que as razões tenham sido nobres, ao longo do tempo se utilizou equivocadamente os recursos da Previdência para outras áreas. No caso dos servidores, tem um agravante de que o governo não coloca parte dele, aí ele diz que é deficitário. Isso no direito a gente chamaria, doutor Renato, de alegar a própria torpeza em seu benefício, né? O governo faz algo errado e aí depois ele alega aquele mesmo erro, ou seja, o fato de não ter fundo para daí fazer reforma. Eu tenho uma pena dos servidores públicos porque aqui tem duas coisas. Uma que servidor público é taxado de marajá. Geral, assim. Aí nós temos milhares de professoras, milhares de policiais, milhares de servidores que ganham menos que o teto da Previdência Social. Mas o título geral é marajá. Eles sofreram reforma em 98, em 2013, em 2005, em 2012 e de novo. É regra de transição da regra de transição da regra de transição. Se o sujeito conseguir se achar nessa regra, já é uma boa saída. Alguém me avise do tempo, por favor? O conjunto de renúncias fiscais que... Quanto tempo ainda tem? Alguém está... 10 minutos? Ok. Conjunto de renúncias fiscais totalizou 267 bilhões de reais. E aí aqui discriminados nas mais diversas áreas. Aí vem... Opa, aqui. Por que isso anda tão rápido? Aqui. Então, o problema está, segundo o governo e a Globo News, na Previdência. Né? O rombo da Previdência, porque se não fizer a reforma da Previdência, porque a economia, porque a Previdência.
ninguém fala uma palavra sobre os juros e amortizações da dívida, que consumiram 43%, 44% do orçamento. Não falam nada. Olha só, o Estado do Rio Grande do Sul, eu acho que deve fazer uns 3, 4 anos, criou um teto de pagamentos, um teto do orçamento para pagamentos de precatórios e requisições de pequeno valor. Um teto. Chegou ali, acabou aquele dinheiro só no ano que vem. Por que o governo federal, por que no orçamento não se cria um teto para pagar a dívida? 10%. Sei lá, não estou chutando aqui, mas estou dizendo criar um teto. Que fosse 20%, olha quanto dinheiro ia sobrar para pagar os aposentados, para fazer investimento, fazer um monte de coisa que precisaria fazer. Mas o mais estúpido é que ninguém fala nada disso em momento algum. Isso entra nos debates, isso entra nas discussões no Congresso, isso entra... Claro que agora, os debates que estão sendo feitos a partir de associações, da Anfip e outras entidades, têm puxado isso, né? Mas o governo ignora essa discussão, simplesmente ignora. Ah, isso é outra coisa. Então, a Previdência tem que ajudar a resolver o problema do ajuste fiscal. Mas isso aqui não, isso aqui é outra coisa. Simplesmente ignora esses dados. Então, aqui é um ponto que a gente tem que chamar a atenção da sociedade, que embora o que eu tenho percebido, andando Estado e Brasil afora, falando da reforma da Previdência, tem uma frase que tem sido dita muito e que me parece que está pegando fortemente, é: quem votar não vai voltar. Essa é a sensação. Mas não que a maioria dos deputados estejam se apropriando dessa discussão. É por uma questão eleitoral. Eles não estão compreendendo o sistema como um todo, esses números. E hoje até me perguntaram se eu achava que deveria ser feita a reforma. Eu acho que sim. Que deveria se criar mecanismos de proteção da arrecadação previdenciária, de modo que não haja furo para discutir se incide COFINS sobre ICMS, o ICMS sobre COFINS. Essas coisas têm que ser resolvidas na Constituição, de modo que não haja grandes empresas conseguindo restituição de tributos porque há furo na lei. Isso tem que ser resolvido. Tem que proteger, garantir que a arrecadação realmente entre. Tem que melhorar os sistemas. E vou usar um exemplo para os senhores. O sistema de arrecadação da contribuição previdenciária dos agricultores familiares é o mesmo desde 1967. A empresa desconta e recolhe, mas não há nenhum mecanismo de cruzamento de dados, nenhum. Então, se a empresa não recolheu o que ela descontou, nada acontece. Quero dizer, a não ser que o fiscal vá lá, em loco, fiscalize, verifique a documentação, enfim. E hoje nós teríamos mecanismos tão modernos para fazer isso. Você poderia pensar tantas coisas só usando um exemplo. E todo o foco da discussão está na saída e não na entrada. Tem uma única medida na PEC 287 que refere à entrada de recursos, que seria acabar com a desoneração das exportações no que se refere às contribuições. É a única medida que envolve a arrecadação. Jane, 5 minutos. Certo. Mas quase todos os itens, quase todos os artigos da PEC falam de benefícios. A quem interessa, que depois um dos colegas até vai falar disso, a quem interessa essa reforma? Entre janeiro e outubro de 2016, o sistema privado captou 42 bilhões de reais em novos recursos, uma alta de 21% em relação ao ano anterior. Não sei se o doutor Renato, que é advogado também, acontece isso, mas com muitos colegas e comigo também, a pessoa chega lá no escritório e diz assim: vou parar de pagar INSS, vou pagar a Previdência Privada.
esse fenômeno, vamos imaginar assim que aconteça alguma coisa essa noite e amanhã o digníssimo presidente da República acorda e diz: vou retirar a PEC 287. Baixou um espírito do bem, né? E aí vou retirar a PEC 287. O pior estrago já foi feito. Se eu tiver dinheiro, contribuição previdenciária, gente, para muitas pessoas, aquela pessoa que ganha um salário mínimo por mês representa muito mais para ela do que aquele que ganha o teto, em termos proporcionais. Então, aquele suado dinheirinho dela, se ela não sabe se compra leite ou se paga INSS, se ela chegar num banco e disser o seguinte: eu tenho aqui algumas economizei 5 mil reais. Eu quero depositar esse dinheiro, mas são economias suadas. Então, eu quero saber, ela pergunta para o gerente, eu quero saber se esse banco não vai quebrar. E o gerente diz assim: vai quebrar, mas logo, logo, não vai durar muito tempo, em pouquinhos anos vai quebrar. É melhor tu não botar o dinheiro aqui. Quem é o gerente do sistema previdenciário? É o governo que está aí. É o presidente da República, em última instância. Aí vai o seu representante maior lá, que é o ministro da Fazenda. Ontem ainda disse: vai quebrar. Quem é a pessoa que vai contribuir para um sistema que vai quebrar? Vai lá no banco fazer uma previdência privada para ver se o gerente, alguém vai te dizer: não, é melhor tu não fazer esse plano aqui, esse plano vai quebrar. Não, ele vai te dizer: meu Deus, tu vai ganhar muito dinheiro, tu vai ganhar lá tantos mil reais, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tu vai ter o céu, tu vai ter não sei o quê. Não é assim? Então, é por isso que as pessoas estão se afastando da previdência social e se direcionando à previdência privada, indo para o buraco. Indo para o buraco. Porque a previdência privada está sujeita ao mercado. A previdência privada está sujeita ao mercado. Por mais problemas que tenha o Estado sempre é o maior garantidor. Sempre. Em qualquer país do mundo. Se o Estado não garante a previdência privada, é que não vai garantir. E nós temos exemplos pertinho da gente. Chile, a Argentina, que fez uma contra-reforma em 2008, voltando atrás na quase que total privatização, e assim por diante. O governo fala muito nos países da OCDE, comparando o Brasil com Bélgica, tudo igual, né? Bem mesmo as condições de vida, trabalho, salários, tudo igual. Mas pergunta se lá os governos estão fazendo isso, dizendo ao pessoal: olha, não pague previdência social, o Estado não vai pagar vocês. Para ver se algum Estado diz isso para a população. Fico estarrecida de ver o presidente da República vir e dizer: não vou pagar, o Brasil não tem condições de pagar. Então, me parece que esse é o ponto que, só para fechar, eu tenho todo um material aqui que eu vou deixar disponível para vocês. Eu ainda não aprendi a lidar com esse negócio aqui. Espera aí, só mais um pouquinho. Mais um dado aqui, já estou fechando, tá? O impacto da Previdência para os municípios. Dos 5.568 municípios, em 3.875, o valor dos repasses aos aposentados e demais beneficiários supera o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Em 4.589 municípios, os pagamentos aos beneficiários superam a arrecadação municipal. Ali tem mais dados. Para fechar, então, pelo menos 100 milhões de pessoas serão prejudicadas com a reforma da Previdência. Muito obrigada, estou à disposição. Excelente exposição da doutora Jane Berwanger a respeito da situação da Previdência, mostrando que o sistema não é deficitário. Pelo contrário, se deixarem eles sem fazer as arrecadações que tiram com o DRU, o sistema
é superar.